Olá, e retomando então o nosso diálogo franco com a doutora Daniela, hoje nutricionista. Eu queria retomar, doutora, comentando consigo o seguinte, queria que você falasse sobre obesidade infantil e os tipos de gordura. Eu sei que é um tema amplo, mas gostaria que você abordasse isso com a gente. Tá. Falando de obesidade infantil, que é algo muito preocupante, né, que está crescendo a cada dia. Há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, não existia criança obesa, a não ser que tivesse alguma patologia específica que fizesse com ela absorvesse ou guardasse, armazenasse mais gordura. Então isso anda mudando. Em 1980 éramos em 5,6%, agora já estamos em 18%. Nossa, 3 vezes mais. Estamos falando em obesidade, tá? Não estamos falando em sobrepeso. Então eu acho que é muito importante que os pais fiquem mais atentos. Não estamos falando em restrição. Restrição para a criança gera compulsão, né? Então, restringir alimentos é algo muito delicado na fase de desenvolvimento de uma criança. A importância é qual é o tipo de alimento que eu estou escolhendo para o meu filho? Qual é a qualidade desse alimento? É muito fast food? Onde estão os refrigerantes e os sucos industrializados? Está consumindo fibra? Uma criança de 2, 3 anos até 4 anos, ela não vai dizer para você que ela quer comer um brócolis, um alface, até porque o paladar nosso ainda não está desenvolvido. Então, o interessante é que os pais saibam como abordar os filhos e talvez posicione da importância ou procure um profissional da área que vá auxiliar. Porque isso está crescendo demais, a tendência daqui a 30 anos, se não parar, é triplicar. Então, já é algo relacionado à saúde pública, tem que ser tratado. Extremamente preocupante. Super. Os adolescentes também. Eles já estão em 19% da população com obesidade, traz um problema muito comportamental, traz um problema de comportamento, eles perdem um pouco, né, da sua alegria, né, daquela coisa da autoestima, então tem que ser tratado, mas com sutileza, não pode ser imposto, né, as coisas precisam ser bem posicionadas. Verdade, esse papel compete aos pais originalmente. Compete, né? mas a gente está vindo de uma geração das novidades, né, dos fast food. Então, acho que a gente precisa mudar hábito, mudar comportamento em casa. Então, às vezes o pai fala assim, mas eu tenho um filho com problema de sobrepeso, mas o outro não tem. Por que é que eu tenho que tirar o refrigerante de casa se o outro não tem problema? Quem tem que precisa controlar um pouco mais. O correto é não ter. Esse hábito tem que ser mudado para a família inteira. Certo. Não adianta querer cobrar de um só, porque ele tem a genética, ele tem geneticamente a predisposição à obesidade. Isso tem que ser tratado como alteração de hábito na família, porque isso vai ser importante para todos, independente do peso. Doutora. E aí, nesse caso, os tipos de gordura que a gente falava anteriormente, como é que a senhora avalia isso? Olha, nós temos... A gordura é algo essencial, né? Temos alguns tipos de gordura. A gente, vou falar um pouco em termo técnico, mas eu acho que dá para acompanhar. O que muito ouve-se falar, né, é da gordura trans, que é uma gordura que veio da indústria, né, ela faz com que o alimento dure por mais tempo e se torne mais saboroso. Essa é uma gordura ruim. Ela é prejudicial. Ela é prejudicial, ela diminui a HDL, aumenta a quantidade os problemas de gordura no organismo, de quantidade de colesterol e etc. Colesterol ruim vai embora. Vai embora e o bom vai para baixo. Certo. Né? Então a gordura trans ela tem que ser controlada. O correto seria não existir nos produtos, mas eles colocam 0%, mas tem que ficar atento à porção. Às vezes dá 0% na porção, mas no total o produto deve ter um pouquinho. Então, voltando a falar, produtos industrializados e um ranking de aumento nessa última pesquisa do IBGE foi o biscoito recheado. Então, o consumo de biscoito recheado disparou. Depois vem o refrigerante e alguns outros alimentos industrializados. Mas, então... Doutora, desculpa te interromper, mas em resumo nós temos mesmo que nos conscientizarmos da mudança de hábito. Nós temos que mudar os hábitos. Temos e quais as regrinhas básicas para a reeducação alimentar, no caso? Tá, regrinha básica para a educação alimentar. Comer, né? Não ficar muito tempo sem comer. Quanto tempo, mais ou menos, de intervalo? Bom, cita-se os estudos de 3 em 3 horas, mas depende da pessoa. Isso não existe uma regra geral. O indivíduo tem que ser tratado como um indivíduo. Você precisa avaliar uma pessoa e ver como que ela tem, como é a rotina dela, como que é. Então, se a pessoa come uma vez por dia, ela passa a comer 3, ótimo, já é um avanço. Então, você precisa estudar a pessoa ou o indivíduo. Mas nós temos estudos que dizem que de 3 em 3 horas. Isso. Comer, né? Não ficar muito tempo em jejum. Fazer um consumo de alimentos, porque quando você restringe demais, o sistema nervoso leva isso como uma falta, uma futura escassez.
Então, geneticamente, nós temos essa maravilha que é poder armazenar energia. Então, se ele está sentindo... A defesa do organismo seria... É uma forma de sobrevivência que a gente dúvida. teve, né? Se a gente armazenou é porque conseguiu sobreviver. Então, se o organismo sente que vai ter falta, pode ser que ele acabe armazenando mais. Então, tem que ter sempre um consumo de alimentos. O equilíbrio que eu já tinha comentado com você, que é ter todos os tipos de alimento, mas cada um na sua proporção, isso um profissional da área de saúde vai saber indicar muito bem, né? Dependendo da patologia, porque se a pessoa tem algum problema renal, hepático, algum problema específico, tem que ter as quantidades controladas. E aí uma atividade física, né? Um prazer na alimentação. Uma pessoa, quando ela faz uma restrição, não sente prazer no que ela faz, ela não vai conseguir ter aderência. Não tem aderência. Doutora, e hoje há aí uma informação disseminada que o aumento dos casos de câncer na população pode estar ligado muito à alimentação. Isso é verdade? Olha, a gente fala dos radicais livres, de algumas coisas que podem, vamos dizer assim, ajudar no desenvolvimento, mas eu acho que são mesclas, são várias coisas. Então, é a correria do dia a dia, é o estresse, é o sedentarismo, né? São todos esses problemas juntos. E geneticamente é uma mutação, né? Então, o organismo acaba tendo essa alteração. Como a gente está vivendo mais tempo, as doenças o câncer está surgindo em maior quantidade, mas existem muitos casos de câncer em criança, em jovens e adultos, só que antigamente talvez não percebesse ou não sabia-se do que se tratava e achava que seria outra coisa. Mas esses fatores que a senhora falou, somados, mais eu acho que a alimentação em certos casos, pode interferir? Pode. Ela pode, inclusive, ajudar no tratamento. Doutora, e aí uma lendazinha também, o chopinho, a cervejinha, o vinho, eles são vilões ou são remédio, na verdade? Como é que é essa história? Olha, se a gente for falar fisiologicamente, alguns tipos de álcool, eles são vilões, mas eu acho que vai um pouco daquilo que é o emocional. O destilado, por exemplo, é ruim. Tudo tem uma dosagem, sabe? Mas eu acho que como nós não somos só o fisiológico, temos o lado emocional, psíquico, eu acho que tem que relacionar tudo. Então, um chopinho, um vinho, né, um whisky, para quem gosta, em pequena quantidade. Mas aí vale, aí pode... Vale, dá para... A senhora libera. Não, tem falando isso no ar, a senhora vai ser procurada por uma lei. Não. Precisamos ver qual é o caso da pessoa. Se ela tem um problema renal, de maneira nenhuma, tem todos os casos. Não posso falar isso, porque daqui a pouco... Desculpa, eu estou pressionando a senhora aí, mas não é causa própria. Tá bom. Não, tem que tomar cuidado. Como a gente está no finalzinho, infelizmente, porque esse assunto é muito abrangente, eu gostaria que a senhora citasse até uma frase que a senhora queria citar, que eu achei muito interessante, e pedir para que a senhora citasse. De Hipócrates, tá? Eu vou citar. Que o seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Se a gente conseguir articular dessa forma, a gente está aí com a regra básica da boa alimentação. Eu costumo dizer que se a gente não come, a gente não sobrevive. Então, aquilo que a gente coloca para dentro de si, que a gente se alimenta, é muito importante. Então, temos que prestar bastante atenção e mudar um pouquinho o comportamento. Muito bom. Tá bom? Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. O prazer foi meu. Certamente contribuiu muito com o nosso diálogo franco, enriqueceu. Né, e os telespectadores certamente vão aproveitar muito essa sua participação. A intenção é essa mesmo, que as pessoas parem para pensar e procurem informações para melhorar, porque é muito importante uma alimentação saudável. Esse espaço está à sua disposição permanentemente. Muito joia. obrigado. Obrigada a Felicidades você, à senhora. Muito obrigada. Um bom domingo a todos e até o próximo, se Deus quiser, no mesmo horário. Até lá.